Aí, ó. Irmãos, é bom estar com vocês novamente. Muito bom. E chegamos, né, no nosso último dia juntos. Então, O último desde dia já, dessa etapa, pastor. sim, o último dia dessa etapa. Desde já eu quero dizer que foi um grande prazer. No final a gente volta a agradecer e tudo mais, mas foi um grande prazer estar com vocês nessas 4 semanas. E conhecer vocês, eu gostei demais mesmo. Gostei demais desse grupo. Recebi hoje, ah, as mensagens, né, com os gabaritos de vocês, com as respostas. Eu não respondi a todos porque vocês não têm noção de como que é meu trabalho. Então, assim, tem hora, na maior parte do dia eu não consigo nem responder mensagem. Eu fico com a cara no computador aqui, gerenciando. Eu chego a gerenciar mais de 30 aulas online simultâneas e então é isso. Mas eu recebi, todo mundo que mandou chegou para mim, bonitinho, eu vou olhar, qualquer coisa eu falo com vocês, que agora a gente está conectado. É, a título de recapitulação, nós vimos uma introdução geral sobre as questões, sobre os conceitos básicos da ética. Daí nós fizemos um grande passeio pela Bíblia nas últimas 3 semanas. Começamos ali no, no Decálogo, né, na lei de Moisés, como a gente costuma falar. Vimos então, é, vimos que Deus estava ali estabelecendo o seu povo, os seus representantes, o povo que carregava o seu nome sobre a terra, e por isso Deus deu a eles uma constituição. Deus pegou aqueles escravos, os transformou numa nação livre e deu a eles uma constituição, um sistema de leis muito abrangente que cobria todos os aspectos da vida, para que eles pudessem ser os representantes de Deus sobre a terra e expressar o caráter, e a grandeza e a beleza de Deus. Vimos que a lei pode ser dividida em 3 tipos, né, de leis: os mandamentos, os juízos e os estatutos. E aí a gente viu que os juízos são aqueles castigos, aqueles julgamentos todos que não se aplicam mais a nós, porque Cristo levou tudo aquilo sobre si na cruz. Vimos que os estatutos são aqueles regulamentos da vida cívica, coisas que tinham a ver com relacionamentos, com festividades, com calendário, com comida, com roupa, regulações gerais que também nós não seguimos, uma vez que aqui se aplicava aquele contexto ali e eram coisas simbólicas que apontavam para Cristo. E vimos que da lei, os mandamentos são princípios eternos, que esses continuam se aplicando a nós, inclusive foram validados, interpretados e aprofundados por Cristo. Dali da lei de Moisés nós somos para os profetas, e aí vimos que os profetas, o trabalho deles aconteceu porque as coisas deram errado, porque Israel não obedeceu à lei, quebrou a lei de várias formas. Quando a gente viu lá os 10 mandamentos, né? Israel sistematicamente quebrou todos aqueles 10 mandamentos ao longo da sua história, e por isso Deus enviou os profetas por séculos, sempre chamando o povo. E aí eu disse para vocês que a mensagem dos profetas sempre tinha a ver com um chamado ao arrependimento, um confronto do erro, um chamado ao arrependimento e uma oferta de restauração. Então o profeta vinha e dizia: olha, vocês erraram, vocês quebraram a lei. 2, arrependam-se, voltem-se para o Senhor. E 3, se vocês se voltarem para o Senhor está com a mão estendida para restaurar vocês. A gente pode quase que resumir a mensagem dos profetas nisso: confronto do pecado,
uma mensagem de arrependimento, um chamado ao arrependimento e uma oferta de restauração. Se tudo tivesse dado certo, se Israel nunca tivesse se desviado da lei do Senhor, os profetas teriam tido muito menos coisas a dizer. Poderiam ter focado em falar sobre o amor. Eu acredito que teria havido profeta de qualquer forma, mas eles teriam focado em falar do amor de Deus e de direções para a nação e um monte de outras coisas que não seriam confronto de pecado e arrependimento. Depois nós vimos a chegada do Senhor Jesus, que se levanta aparentemente no começo como apenas mais um mestre da lei, mas era muito mais do que isso, fica muito claro, ele deixa muito claro que ele é mais do que isso. E ele ali em Mateus 5, 6 e 7, a gente viu que ele estabeleceu uma nova constituição do reino, não mais de uma Israel, de uma nação terrena, de um reino nessa terra, mas de um reino dos céus, como ele sempre dizia, e, portanto, com uma constituição mais elevada e um reino que abrange a todos, e não apenas o povo de Israel. Tanto que no final, quando Cristo já ressurreto vai subir aos céus, ele vira para os seus discípulos e diz: olha, vocês devem ir por todo mundo, preguem esse evangelho a todas as nações da terra. E a gente não percebe o impacto dessas palavras para os ouvidos daqueles homens até você realmente estudar essas coisas todas que a gente vem estudando, porque ali Jesus está dizendo: olha, eu e o que eu fiz por vocês, a minha morte, a minha ressurreição e o evangelho, e tudo não é só para vocês, não é para ficar aqui, é para pregar para as nações da terra, e todo aquele que crê será salvo. Façam discípulos de todas as nações, né? Lá em Atos ele vai dizer o quê? Comecem em Jerusalém, que é onde vocês estão, mas vão pela Judéia, Samaria e até os confins da terra. Enfim, Jesus expande o reino dele e o torna global. E daí nós vimos Paulo, que é um mestre da lei, que foi criado aos pés de Gamaliel, discípulo de um mestre famosíssimo, de um expoente da lei naqueles dias, de um membro do Sinédrio respeitado. Paulo era o cara, era um fariseu super ortodoxo, praticante, radical, perseguidor de cristãos, e ele perseguia não porque ele era mau e gostava de matar os outros, mas ele achava que estava fazendo um serviço para Deus. Paulo, quando estava perseguindo os cristãos, na cabeça dele, ele estava fazendo uma coisa boa, ele estava purificando o povo de Deus, impedindo desvios. Até que ele se converte, se torna o apóstolo Paulo, e ele estabelece a sua ética também, que é basicamente uma explicação e aplicação dos ensinos de Cristo para a vida da igreja. Paulo, vamos lembrar, que é conhecido como o apóstolo dos gentios, ou seja, Paulo não fica pregando só para os judeus. Ele rompe essa coisa que os apóstolos originais tiveram dificuldade de romper, de não pregar só para judeus, e Paulo ele vai pregando para povos gentios, ele vai muito além da bolha judaica, digamos assim, e estabelece uma ética que nos alcança hoje, né? Então nós vimos tudo isso, e eu gosto muito de fazer uma recapitulação sempre no começo das nossas aulas, porque isso te ajuda a relembrar e a situar o que a gente vai ver hoje à luz de tudo que a gente já viu até aqui. Bom, para começar hoje as questões contemporâneas, eu quero primeiro mostrar duas imagens para vocês. Deixa eu abrir aqui. Quero mostrar duas imagens bem interessantes que são metáforas para essa questão da ética. Pronto. Eu não sei se eu estou liberado para compartilhar, vamos descobrir agora. Não.
Yoshida-san, por favor, me libere aí para compartilhar, como naquele dia. Muito obrigado, deu certo. Então, meus irmãos, eu quero que vocês vejam agora duas imagens que tem muito a ver com essa questão que a gente vem conversando, a ética. A primeira é essa aqui, ó. Estão me ouvindo bem, gente? Alguém fala aí comigo. Joia. Olha só, primeiro eu quero mostrar essa imagem aqui para vocês. O que vocês estão vendo aí? Alguém fala, pode falar. A ponta do iceberg. A ponta do iceberg. O mar e o Mar, navio. navio, mas é isso mesmo. Quem falou a ponta do iceberg aí já adiantou bem. Isso daqui, vocês estão vendo o meu cursor do mouse? A setinha? Sim. Daqui é um navio bem grande. Não sei se vocês conseguem perceber, mas esse navio tem vários andares. Aqui dá para ver um andar, e outro, e outro, e outro, e outro. Esse navio aqui tem, no mínimo, uns 7, 8 andares, porque para baixo aqui tem mais uns 3. Então aqui dá para ver umas janelinhas, aqui outras, aqui tem outro andar. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem essa parte de cima e deve ter mais uns 2 andares para baixo. É um navio de uns 8 andares. Eu já tive um navio de 13 andares, que é muito grande mesmo. No entanto, ele está perto disso daqui, que é bem maior. Isso daqui é, sim, um iceberg. São aqueles blocos de gelo que flutuam no oceano. Um deles afundou o Titanic, como vocês se lembram, né? E quase todo mundo sabe, já ouviu falar que os icebergs são assim, ó. Eles são bem maiores abaixo da superfície do que o que você pode ver acima da superfície da lâmina da água. Cerca de 10% do iceberg que você pode ver do lado de fora, né? Acima da superfície da água. O que isso tem a ver com ética? O que tem a ver, e que eu quero mostrar para vocês aqui hoje, é que a ética é uma coisa muito mais que fica dentro de você, uma coisa que tem que ser maior por dentro. O que as pessoas veem de você na maior parte do tempo tem que ser bem menos do que aquilo que você realmente é. E que, é claro, em momento, e que isso é, inclusive, um lastro do que está do fora. Você é dentro, o seu caráter, a sua ética, o modo como você pratica a sua ética, você a sua moral, seu caráter, tem que ser muito maior por dentro do que por fora para tirar a sustentação para verdadeiros desafios do dia a dia, para a hora em que você está. A outra imagem que eu quero mostrar é essa aqui. Você vai saber qualquer coisa, na minha opinião, para a ética. A ética é isso. É a nossa bússola interior. Vou devolver o anfitrião aqui para o César. Yoshida-san, que eu já mostrei o que eu queria mostrar. Não devolve. Então, a bússola, a sua ética é a sua bússola.
Eu já devolvi, mestra. Tô achando que vou te devolver. Qualquer coisa me passa de volta, se quiser. É, porque aqui tá instável demais. Bom, tá bom. Tá bom. Tudo bem, não tem problema não. Então, pessoal, que você seja maior por dentro, assim como um iceberg, e que você tenha uma bússola bem que funcione muito bem, que a sua ética te direcione sempre em direção às coisas do alto, às coisas de Deus. Hoje, a nossa missão é falar sobre ética nas questões contemporâneas. Antes de falar disso, eu queria convidar vocês, por favor, para abrir a Bíblia de vocês. Quero todo mundo abrindo a Bíblia em Atos, capítulo 29, por favor. Abram aí. Atos, capítulo 29. Acharam, irmãos? Não. Ué. Estou esperando, então. Atos, capítulo 29. Antes de Romanos. Tá o 28. 28. É 28. Não, mas eu quero Atos 29, gente. Como assim? Rasgaram a Bíblia de vocês? 28. Não tem. Falta 28. Nossa, César, Maiara, líderes dessa igreja. O pessoal está tudo com a Bíblia rasgada, não tem Atos 29, não? Eu tô com a Bíblia da minha mãe aqui. Só tem até o 28. Tá certo, pessoal. Só tem mesmo Atos 28, não tem 29. Por que eu fiz essa piadinha com vocês, esse pega, que eu espero que vocês não esqueçam nunca? O livro de Atos, ele mostra o desenvolvimento da igreja. A igreja vai, no capítulo 2, quando o Espírito Santo desce sobre aqueles irmãos que estavam reunidos ali, a igreja começa. E vai crescendo, pessoas vão se convertendo, a igreja vai avançando, vai ordenando presbíteros, diáconos, vai se organizando, vai avançando. Então, o livro de Atos é um relato dos primeiros anos da vida da igreja, dos desafios que ela enfrentou, das perseguições, dos primeiros mártires, dos primeiros conflitos, dos primeiros pecados cometidos no seio da igreja, vários conflitos e dilemas éticos que levam os líderes da igreja a terem que se reunir para tomar decisões éticas de como a igreja iria se posicionar em relação a certas coisas. E aí depois você tem a partir do capítulo 9, quando Saulo se converte, o livro de Atos já foca mais na vida de Paulo. E os últimos capítulos, a segunda metade de Atos é completamente focada na vida e no ministério de Paulo. E termina em Atos 28. E o livro de Atos, quando você lê, a impressão que você tem é que ele é um livro sem fim. Ele não acaba. Não tem uma conclusão. E por que não? Porque como o livro de Atos é um relato da vida da igreja, esse relato, essa história, ela continua acontecendo. O livro de Atos acabou aqui, é o texto inspirado que nós temos, ele está encerrado e tudo. Mas nós hoje somos a continuação dessa história. Você já parou para pensar nisso? Que Pedro, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, todos aqueles apóstolos originais e Paulo e todos os outros já morreram, foram, milênios se passaram, e quem hoje está na Terra carregando a tocha do Evangelho, quem hoje está
fazendo acontecer e vivendo os milagres, e vivendo a fé, e orando, e expulsando os demônios, e curando, e restaurando vidas, e pregando o evangelho, e enfrentando desafios éticos, somos eu e você. Os desafios que Pedro e Paulo e todos os demais irmãos daquele tempo tinham para enfrentar, eles enfrentaram e foram para o céu. Nós estamos aqui hoje, numa outra geração, num outro lugar, num outro tempo, com outros dilemas. E cabe a nós fazer o que aqueles irmãos fizeram. Tomar decisões e viver a ética cristã no dia de hoje. Então, quis falar isso para vocês, para você entender que a coisa é muito maior do que simplesmente, estudamos uma disciplina interessante no nosso curso lá, sobre ética, bem legal. Não é só isso, é muito mais do que isso. Nós estamos falando de como nós, como igreja, nos posicionamos perante os dilemas que a vida neste mundo nos oferece. E aí, dentro desse livro que é o nosso livro-texto, os 2 últimos capítulos vão tratar de questões contemporâneas, coisas como, e eu creio que vocês leram, tanto é que vocês fizeram as tarefas, coisas práticas como, dentro do tópico de morte e vida, a questão da eutanásia, do aborto, do suicídio, nos relacionamentos, namoro, casamento, divórcio, as questões de sexo, sexo lícito, ilícito, sexualidade e verdade e mentira. São esses os tópicos que o livro trabalha. O livro tem uma abordagem ortodoxa, né? Ou seja, tradicional, conservador, aquilo que a maioria dos cristãos evangélicos acreditam e ensinam. Só que tem um problema. E eu quero, como sempre, fazer o que eu fiz nas últimas 3 semanas, eu quero expandir e além do livro, porque o livro vocês têm ele para ficar guardado aí. Qual que é o problema desse livro? O problema de todo livro é que não existe um manual de ética cristã que seja 100% satisfatório, que vá te dar soluções e que vá responder às suas perguntas para sempre em todas as questões, mas nem de longe. A gente sabe que não. Ele aborda os tópicos que estão escritos aí, damos todos os dias, e é óbvio que o livro é limitado, né? Então, como é que a gente faz? E nós vamos tocar nessas questões, mas eu quis dizer isso logo de cara, porque quando você vai falar de viver a ética cristã nos nossos dias, que é o nosso desafio, nós somos a igreja hoje, nós somos o capítulo 29 de Atos, nós somos os homens e mulheres de Deus que estão andando sobre a terra hoje com a missão de pregar o evangelho e servir ao Senhor, viver os propósitos de Deus na terra. E o Rick Warren fala uma coisa que eu acho interessante, ele diz que só tem 2 coisas que nós podemos fazer na terra que não podemos fazer no céu. Uma delas é pregar o evangelho. A outra é pecar. E aí ele pergunta assim, qual das 2 você acha que Deus quer que você faça? Por que você acha que você ainda está vivo sobre a terra? Porque quando Deus alcança você, você é salvo, nasce de novo, e o Senhor te mantém nessa terra, nesse mundo, vocês concordam que o Senhor está correndo o risco de você pecar, de você se desviar, de você falhar? E por que Deus nos deixa aqui então? Por que Deus já não te leva para o céu? Porque Deus tem uma missão para nós. Porque nós somos o capítulo 29 de Atos. Nós estamos vivendo aqui, nós podemos fazer essas 2 coisas, pecar, errar o alvo, e nós podemos viver o propósito de Deus, pregar o evangelho e tudo mais que ele nos manda. Então, nós vamos nos deparar com questões éticas o tempo todo e não existe um manual plenamente satisfatório. Então, eu quero te oferecer aqui hoje alguns princípios para te orientar. Na verdade, eu quero focar mais nisso do que realmente ficar falando dessas questõezinhas sobre morte, sobre sexo, sobre eutanásia, sobre aborto. Não vou fugir disso, vamos tocar nessas questões. Eu até tinha dito que se vocês quiserem, no meu
WhatsApp, podem mandar aqui no chat. No chat é melhor, que eu vejo mais facilmente. E a gente fala disso. Mas eu prefiro te dar, eu gosto dessa ilustração aqui, ó. Eu prefiro te dar lentes bíblicas, para você olhar para a vida, para as questões e discerni-las e tomar as decisões certas. Porque não existe, quero repetir e enfatizar isso, não existe um manual ético satisfatório. Aliás, irmãos, deveria existir. Sim, eu achando que nós somos a continuação dessa história. Entendeu? De fato, não existe o capítulo 29 de Atos. É até bom deixar isso bem claro, tá? Para nenhum de vocês, o pastor Onésimo falou que tem Atos 29, falou heresias lá. Eu falei, não. Estou brincando com vocês, mas eu quero que você se lembre disso, tá bom? Nós somos a continuação daquela história lá. Nós estamos aqui. Hoje nós somos a igreja na curar, para libertar, para pregar o evangelho, para fazer discípulos, e nós vamos enfrentar dilemas éticos, inclusive dilemas que Paulo e os demais irmãos naquele tempo do livro de Atos não enfrentaram. Nós temos um monte de questões hoje que não havia naquele tempo. Nós temos um monte de desafios que aqueles irmãos nunca tiveram, nunca imaginaram. Porque existem coisas hoje na Terra, questões acontecendo, que não havia naquele tempo. Para começo de conversa, nós hoje somos quase que 8 bilhões de pessoas. Então, a nossa missão hoje é muito maior. São quase 8 bilhões de pessoas que estão na Terra fazendo as suas safadezas e que precisam do Evangelho. E nós temos hoje desafios que não havia naquele tempo, né? Então, irmãos, algumas lentes para nos ajudar a viver a nossa ética no tempo que vivemos. Repito, não existe um manual ético, foi aqui que eu parei quando eu fui explicar o Atos 29, não existe um manual ético satisfatório. Tem muito crente que quer isso, quer um manual, inclusive tem igrejas, pastores, irmãos que entram por essa linha, a linha de escrever um manual de conduta, para que as pessoas não errem, para que elas sejam santas, entende? E esse caminho não é um bom caminho. O caminho de escrever manual de conduta nunca, porque por uma série de razões. Primeiro, porque não é isso que Deus quer. E agora nós vamos falar de como Deus quer que a gente lide com essas questões. Segundo, que quando você escreve um manual, você está criando lei, e aí você está gerando uma série de problemas decorrentes do estabelecimento dessas leis. Você está colocando as pessoas na situação de terem que interpretar as leis que você está escrevendo, e você está criando, então, religião e legalismo. É isso que você faz quando você cria manual de conduta. Eu nasci numa igreja muito legalista. Nasci e fui criado numa igreja muito boa, sou grato demais a Deus por tudo que aconteceu nos anos que eu passei lá, mas era uma igreja legalista, uma igreja que tinha literalmente um manual dizendo o que os membros da igreja podiam e não podiam fazer. Na verdade, a lista do não podia era muito maior do que a lista do podia. Então, as pessoas viviam preocupadas com aquela questão. E isso gerava vários problemas. Dentre eles, isso estimulava a hipocrisia das pessoas que não conseguiam praticar tudo que estava escrito ali e viviam uma vida dupla, uma vida de mentira, uma vida de culpa, porque não eram capazes de praticar tudo que aquele manual pesadíssimo de proibições impunha. No entanto, amavam o Senhor, amavam a igreja e se sujeitavam a uma vida de acabar sendo uma vida de hipocrisia, né? De esconder as coisas que faziam.
Portanto, não existe um manual abrangente. Como que a gente faz, então? Primeira coisa, Então, para viver uma ética cristã saudável, madura, para sermos bem-sucedidos nisso, a primeira coisa que se propõe, que eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês um pouco, eu tentei para vocês agora, é que você precisa amar esse livro e conhecer esse livro. Quanto mais você conhece a Bíblia, menos difícil, eu não vou dizer mais fácil, mas menos difícil fica para tomar decisões éticas no seu dia a dia. Você começa a ter lentes bíblicas, você enxerga o mundo com lentes bíblicas. Quanto mais você enche a sua cabeça, a sua memória, o seu coração da palavra, mais fácil, menos difícil fica para no dia a dia, quando você é confrontado com escolhas, com situações que você tem que se posicionar, você tem um manancial de conhecimento da palavra dentro de você. E acho que foi até André aqui, que na nossa igreja, domingo passado, se não me falha a memória, falou sobre isso, que o Espírito, a Bíblia, porque quando Jesus disse que o Espírito nos faz lembrar, o Espírito nos faria lembrar. Você só lembra de alguma coisa que você aprendeu alguma vez na sua vida. Não tem como você lembrar de uma coisa que você nunca aprendeu. Então, Jesus não prometeu que o Espírito Santo iria te orientar sem você fazer a sua parte, que no caso é você buscar nas Escrituras a revelação do Senhor. Jesus, ele disse lá em Mateus 22, 29, o quê? Vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, se nós queremos não errar, nós precisamos de viver uma vida de relacionamento com o poder de Deus. Nós podemos entender o poder de Deus como a pessoa do Espírito Santo e as Escrituras, a palavra. Nós não podemos ser rasos, superficiais, nós precisamos conhecer esse livro. Daí que eu defendo que todo cristão deve ler a Bíblia todo dia. Deve ter como alvo na vida ler esse livro. Eu sugiro uma vez por ano, que não é uma coisa difícil. Se você ler 3 capítulos por dia da Bíblia, você vai lê-la toda ao final de um ano. E se você fizer isso a sua vida inteira, você vai ser um cristão e uma cristã poderoso, poderosa, como diz a Bíblia, em palavras e em obras. Todos os heróis da fé, todos os grandes homens e mulheres de Deus que você estudar, tanto na Bíblia como na história da igreja, todas as pessoas que você admira em Cristo, que são pessoas que Deus usa, que fazem grandes coisas no reino, elas têm uma característica em comum. Elas amam e elas estudam a palavra de Deus. Eu sempre falo de um cara que é um dos meus grandes heróis, George Miller, que foi que fez uma obra extraordinária na Inglaterra. Um homem que é um dos grandes heróis da fé de todos os tempos. Estude sobre ele, leia a biografia de George Miller, você vai saber o que eu estou falando. Esse homem, eu abri ao longo da sua vida mais de 100 vezes. Por isso, era um homem de uma fé gigantesca, coisas incríveis. Eu não posso ser mais enfático do que eu estou sendo agora. Leia a história de George Miller e você vai ver o que Deus pode fazer uma pessoa que se crê na palavra e que ama esse livro. Então, por que eu preciso me encher da palavra? Para que o Espírito Santo possa ter material na minha vida para trabalhar com ele. Para que quando eu e você nos depararmos com situações em que a gente não sabe o que fazer, ninguém nunca viveu aquilo, que você nunca se deparou com aquilo, você não tem que procurar um manual que te diz o que pode, o que não pode, o que fazer e o que não fazer. Você vai tomar uma decisão ancorada nos princípios da palavra. Você vai conseguir associar textos da palavra com aquela situação. Você vai conseguir lembrar de textos que aleatoriamente parecem não ter nada a ver, mas que
naquele momento vai fazer sentido para você e vai te orientar em relação àquela decisão, àquela situação que você está vivendo. Quanto mais cheio da palavra você estiver, mais material o Espírito Santo vai ter para te lembrar e para te ajudar no dia a dia, em todas essas áreas que o nosso livro aqui menciona. No seu namoro, no seu casamento, nas questões, no seu trabalho, andando pela rua, você terá o conhecimento da palavra para te orientar. Já toquei, já falei que o Espírito Santo vai ter material. Então, segunda coisa que nós precisamos é intimidade com o Espírito Santo. Tem um que eu gosto, que escreveu um livro, e o título do livro é O Deus Esquecido. Ele fala que o Espírito Santo é o Deus esquecido, que nós, como igreja, não damos ao Espírito Santo o devido valor, a devida posição. Nós esquecemos dele. Esse autor defende mesmo que a igreja fala muito do Pai, fala muito de Jesus e fala pouco do Espírito Santo. E é óbvio que as pessoas da Trindade não têm ciúme uma da outra. O que ele está defendendo lá, você tem que ler o livro para você entender, é que nós não damos ao Espírito Santo, o Deus que mora dentro de nós, nós não damos a ele devido valor. Às vezes nós nem nos lembramos dele por muito tempo. A gente vai lembrar do Espírito Santo em alguns momentos específicos. Realmente. Desculpa, Vanessa, não entendi, repete. Eu tenho, quando eu faço algum estudo, eu tenho muito salientado, né, da gente conhecer o Espírito Santo, porque é ele que está aqui nessa ação contínua com a gente. É ele que nos leva a cada dia desejar mais a busca da palavra, né? Como está escrito aqui em João 14, né? Que faz lembrar, mas o Consolador, João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito em nós, né? Esse vos ensinará. Então, ele já nos ensina, né? Mas para ensinar, a gente tem que aprender. Jesus, né, os judeus, meio tenho passando algumas coisas para os meus filhos, como eles ensinam as crianças a realmente a estar falando o tempo todo da palavra, né? E muitas vezes a gente deixa de fazer essas coisas. E só que nós temos o Espírito Santo que nos traz essa revelação e essa vontade. Eu tenho lido a palavra e eu tenho chorado diante de Deus de tanta alegria, de tanto amor, porque a palavra, ela é o Espírito Santo, né? Para eu buscar o Espírito Santo. Gente, é um descortinado na vida cristã da gente, que é, assim, fora do normal. Então, eu até instigo, assim, de uma maneira saudável a todos vocês buscarem mais o Espírito Santo, né? Eu sei que muitos já procuram, que cada vez a gente conhecer mais, que é esse Deus desconhecido, né? Que é aquele autor que fala sobre esse, infelizmente, desse esquecimento que a igreja tem, que é o Francis Chan, que ele fala sobre esse Deus desconhecido. Então, eu queria só deixar isso aqui, que foi muito bem dito, porque é total diferença quando a gente busca o Espírito Santo e quando a gente vai por nós. Parabéns, Vanessa. Adoro quando eu cito um livro, não digo autor, a pessoa fala autor. É o Francis Chan mesmo. Parabéns, Yoshida-san. Você é uma igreja top mesmo, hein? Deixa eu te falar. Então, esse é o autor de Louco Amor, né? Esse também, Deus Esquecido. Eu gosto. Deixa eu só comentar, então, que não é do nosso ministério, para você, pastor Onésimo. Esse é um dos livros que o nosso pastor tem, assim,
clamado para que a gente leia, né? Aliás, ele falou isso o ano passado, que ele pediu que nós lêssemos, e é uma das metas da nossa igreja, viu, Vanessa? É essa busca do Espírito Santo. Eu fiquei fã de vocês, gente. Vocês são top mesmo. Mas também a igreja onde está a Glaucia não tinha como ser assim, né? Eu já sabia que seria fera aí o ambiente. É isso aí. Então, esse livro, né, essa ideia de que o Espírito Santo tem que ser trazido, nós temos que dar a ele o devido lugar. Voltando lá no livro de Atos, o livro de Atos na Bíblia é chamado de Atos dos Apóstolos, esse é o nome do livro. Mas muitos comentaristas defendem que o livro de Atos dos Apóstolos deveria ser de Atos do Espírito. Porque quando você lê o livro de Atos, eu adoro esse livro, amo ler Atos, é empolgante demais. O livro de Atos, os apóstolos não fazem nada. Quem faz tudo é o Espírito Santo. Se você ler o livro de Atos com atenção, você vai perceber que a personagem principal dele é o Espírito. Toda hora aparece assim, ó. Então o Espírito caiu, o Espírito veio, o Espírito falou, o Espírito disse para ir para o Espírito de Cristo. É o Espírito Santo o tempo todo. Toda hora tem gente sendo batizada no Espírito, toda hora o Espírito Santo está falando, toda hora é o Espírito Santo. E nós perdemos isso. Contemporânea, como um todo, eu não estou falando de vocês, eu não estou falando de uma igreja específica, eu estou falando da igreja. Nós criamos nossos rituais, temos nossas estruturas, temos nossa liturgia, e muitas vezes a gente, na prática, a gente acaba não precisando do Espírito Santo. Essa é a verdade, né? Na nossa ilusão, a gente faz um culto acontecer sem o Espírito Santo. A gente tem a nossa música, a nossa palavra, nossas coisas todas, e aí a gente acaba não sendo dependente do Espírito como eram os irmãos no primeiro século, né? Mas o Senhor quer restaurar isso. E que bom que vocês estão estudando esse livro. E que bom que tem gente nesses dias, já te deixo falar, Glaucio, só concluir. Gente que está assim, ó, Espírito Santo, quer dizer que tem um Deus morando em mim. Quer dizer que o Senhor me deu o Consolador, que já mora em mim, que é para me ensinar todas as coisas, que é para me consolar, que é tudo aquilo. Então eu preciso conhecê-lo. Eu preciso falar com ele toda hora, eu preciso dirigir falando com ele, eu preciso tomar banho falando com ele. Quando eu tiver com uma dúvida, eu vou perguntar para ele. Eu tenho que ser esse maluco. O cristão tem que ser esse maluco. O C.S. Lewis fala que o cristão é um ser muito louco, né? Aliás, quem fala isso de uma maneira bem interessante mesmo é o Tozer. O Tozer, ele diz que o cristão é um ser muito interessante, ele vai dizer algumas coisas, e uma delas é essa, né? Essa comunhão nossa com o Espírito. Fala, Glaucio. Igual eu estava falando aí de como a pessoa faz o culto sem a dependência do Espírito, faz as outras obras sem a dependência do Espírito. Isso aí é não ser pobre de espírito, do qual Cristo estava falando na bem-aventurança. A pessoa se considera rico demais espiritualmente, que acha que não depende do Espírito Santo. Então, é exatamente aí que Jesus falou que felizes são os pobres de espírito, porque ele reconhece a dependência. Essa coisa que o senhor falou aí da gente ser maluco, nós estamos reconhecendo que nós dependemos completamente do Espírito Santo para tudo que for fazer. Porque a verdade, a gente tem que ser honesto, a verdade é que quanto mais você tem conhecimento, recursos financeiros, estruturas físicas, poder de modo geral, vai ficando mais difícil você ser humilde e dependente do Espírito Santo. A tendência nossa de nos apoiarmos nessas coisas que a gente tem, que a gente obtém, constrói, e parar de depender do Espírito. Vamos falar, por exemplo, do conhecimento. Quando você conhece muito, já leu muita coisa e tal, você corre o risco de se tornar uma pessoa autossuficiente, arrogante, que, por exemplo, não tem dificuldade de abrir a boca e de falar
e de dar uma aula e de pregar e vomitar conhecimento na cabeça das pessoas, e que muitas vezes aquilo é feito sem dependência do Espírito Santo, e às vezes até na contramão do que o Espírito Santo gostaria que fosse feito. Em contrapartida, talvez uma pessoa simples, sim, Luciana já pode escrever aí, se quiser, ou pode abrir o microfone, deixa eu só concluir essa fala. Em contrapartida, às vezes uma pessoa simples, com pouco conhecimento, com quase que nenhum recurso, se ela estiver verdadeiramente na dependência do Espírito Santo e se deixar ser usada por esse Espírito de Cristo que mora em nós, ela vai, na simplicidade dela, vai ser muito mais usada por Deus, vamos resumir dessa forma, e fazer coisas muito mais extraordinárias nas mãos do Senhor do que o outro. Então, realmente, há uma tendência nossa de nos apoiarmos no que a gente tem, de recursos, de conhecimento e tudo mais, e irmos esquecendo aquilo que Jesus disse em João 15:5. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Esse é um versículo que pouca gente acredita nele na prática. Como assim não posso fazer nada? Eu faço um monte de coisa todo dia. Eu dirijo, eu estudo, eu trabalho, eu compro, eu vendo. As pessoas perdem a dimensão de que elas dependem do Espírito. A sua pergunta é essa que você colocou aqui, Luciano? É possível fazer um culto sem o Espírito Santo? Perfeitamente possível. É feito todo dia, a igreja está fazendo culto sem o Espírito Santo, infelizmente. Quando a gente fala de fazer um culto sem o Espírito Santo, nós estamos falando assim, ó. É possível que um grupo de pessoas planeje uma reunião da abertura até o final, decida tudo sobre o que vai ser dito, orado, pregado, cantado, sem sequer se dar o trabalho de perguntar para o Senhor o que ele quer, que tipo de culto que ele quer receber, o que ele quer falar, o que ele quer fazer. É possível nós sermos tão naturais, mecânicos, carnais, religiosos, de fazer as coisas assim de um jeito que a gente já sabe fazer, porque a gente está fazendo há muito tempo, sem realmente depender do Espírito Santo? É muito possível. Eu penso que acontece o tempo todo. Se esse culto chega até Deus, não da maneira que ele quer. Inclusive, isso está na Bíblia. Antes de deixar a André falar, chega até Deus no sentido de que Deus sabe o que está acontecendo. Agora, se ele está gostando daquilo, não. E por que eu posso afirmar isso? Porque está na Bíblia. Eu mostrei para vocês, quando eu falei dos profetas, eu mostrei para vocês Isaías falando. Se não mostrei, eu pensei em mostrar. Talvez eu tenha esquecido de falar. Isaías chega e fala assim, olha, eu queria que alguém fechasse o templo. Eu queria que vocês parassem com esses cânticos, com essas festas, com esses sacrifícios de vocês. Parem. Eu não suporto esses cultos de vocês. Quando você ouve um texto desse, você pensa que quem está falando é alguém que não gosta. É um inimigo, né? Não, são palavras do Senhor. O Senhor está falando, e ele fala isso em Isaías e fala em outros lugares nos textos proféticos. Fechem, parem com esse templo. Eu não suporto o que vocês estão fazendo. E ele vai explicar o que ele não suporta. É um culto seco, religioso e dissociado da verdadeira adoração, do verdadeiro amor ao Senhor. E aí ele vai dizer o culto que ele quer. O culto que ele quer passa por humildade, por submissão, por obediência à palavra dele, aos princípios dele. Então, é possível a igreja estar fazendo um culto que Deus não suporta? É. Está nos profetas e está lá em Apocalipse. Vocês já leram as 7 cartas do Espírito às igrejas? Vocês já viram ele falando, olha, por exemplo, na citação talvez mais famosa lá daquelas 7 cartas, ele fala para a igreja de Laodiceia assim, ó, eu estou a ponto de vomitar vocês. Eu não estou aguentando vocês. Por que você vomita, gente? Você vomita um negócio que está te fazendo mal, que te dá náusea, que é repugnante. Jesus fala para a igreja. A gente perdeu também a noção, tanto que isso é forte. Jesus vira para a igreja e fala, eu estou a ponto de vomitar vocês. Ele aponta as coisas que estão erradas. E o que ele aponta lá na igreja de Laodiceia? Olha que interessante, ele não aponta pecados grosseiros na igreja de Laodiceia, ele aponta a questão da mornidão na fé, né? Justamente dessa questão dessa religiosidade sem paixão, sem fogo,
sem fervura. E ele aponta a questão da arrogância. Você se acha rico, você tem ouro, você tem isso, você tem aquilo, mas você não percebe que você é pobre, miserável, cego, e que você está pelado. O que Jesus aponta para a igreja de Laodiceia? Arrogância espiritual e mornidão, religiosidade. Tem tudo a ver com o que nós estamos falando. É uma igreja que já deixou o Espírito Santo para trás faz tempo. Está se achando, está todo arrogante na sua religiosidade. Então, esse é o grande problema. E o que é? Por isso que a gente fala sobre avivamento. O que é avivamento? É essa volta à palavra, essa volta ao Espírito, esse arrependimento que nasce dentro da igreja. Do Deus, do Senhor, tem misericórdia de nós, nos faça voltar ao lugar em que o Senhor se agrada de nós. Que o culto não seja mais para mim, que não seja para nos agradar, que o culto seja para o Senhor. Porque o culto nunca foi para nós, o culto é para o Senhor. Que ao final de cada culto a gente não se pergunte uns aos outros: e aí, irmão, você gostou do culto? Embora não tenha nada de errado em você gostar do culto, é até bom que você goste. Mas que a grande pergunta do nosso coração seja: e aí, Espírito Santo, o Senhor gostou do culto hoje? A gente fez o que o Senhor queria que fosse feito? Essa é a grande pergunta. Andréia, vocês aceitam um suco de maçã, gente? Domingo no culto foi de melancia, né? E hoje é de maçã. Eu lembrei de uma, não sei se os meus colegas conhecem, do Marcos Almeida, uma música que é um cantor que é de uma banda que chama Palavra Antiga. Ele tem uma música que chama Como Vai Você? E ele pergunta, é interessante porque eu fiquei refletindo sobre isso, ele pergunta: como vai você para o Espírito Santo, para Deus? E aí eu fiquei me perguntando, né? Achei aquilo tão bonito, e hoje para o meu dia eu apliquei isso. Eu acordo e pergunto: como vai você, Espírito Santo? Como vai você, Deus? Como vai você, Jesus? Né? Porque eu achei de tanta profundidade, assim, na reflexão da letra dessa música, que são questões que às vezes a gente fica tão no automático e se esquece de fazer uma pergunta, porque numa relação a gente faz perguntas, né? E claro que Deus está bem, claro que o Espírito Santo está bem, mas é de desenvolver esse relacionamento. E aí eu me lembro de Davi, né? Porque Davi, quando ele ia para uma guerra, ele recorria aos sacerdotes, e nós temos o Espírito Santo. Antes da gente entrar numa guerra, a gente pode perguntar: e aí, posso ir? Devo ir? Como é que vai ser? Vou ganhar? Vou perder? Exato. Era só isso. Foi ótimo que você falou, André, até porque você citou Davi. Eu estou, nesse momento, lendo sobre Davi. Davi, ele era mais dependente do Espírito Santo, ele que viveu no Velho Testamento, do que muitos de nós na Nova Aliança. Você citou isso aí e me fez lembrar de um episódio que Davi vai para uma guerra e ele pergunta para o Senhor: posso ir? Posso atacar? Pode. Sai por aqui e vai que você vai vencer. Ele vai e vence. Logo em seguida tem um outro ataque dos filisteus. Ao invés de ele falar assim: beleza, já sei como fazer e tô indo, ele pergunta de novo: e aí, Senhor, posso ir? O Senhor fala: vai, mas dessa vez não vai pela frente. Dá a volta ali e tal. E aí tem toda uma situação que o Senhor luta a batalha por ele. É muito interessante o modo como Davi não pensava assim: eu já sei fazer. Eu já sei, porque eu já fui uma vez e duas, e deu certo, então eu vou de novo. Não, ele não tinha essa arrogância. Ele tinha acabado de vencer uma batalha, mas ele perguntava para o Senhor de novo: Senhor, e agora? Como que é dessa vez? Entende? Então, é disso que a gente está falando, dessa dependência do Espírito Santo. Para terminar esse tópico, pessoal, que a gente ficaria o resto da vida falando, para terminar esse tópico maravilhoso, a proposta é muito simples. Lembra que você é o que Paulo fala. Você é templo do Espírito Santo. Nós somos templos vivos. Nós carregamos o Espírito Santo dentro de nós. Deus mora em nós. Esse Consolador que a Vanessa citou, João 14, e lá Jesus está falando no futuro, até porque não tinha acontecido ainda. Eu vou enviar o Consolador, quando eu for, ele vai vir e tal. Isso aí agora é passado. Ele já foi enviado, já está morando em nós, só que a gente não lembra. Nós temos o maior tesouro do universo,
E a gente não lembra disso. A gente queima a cabeça. Como que eu vou resolver essa questão? Meu Deus, a gente pede ajuda para os outros, a gente olha no Google, a gente pede conselho, às vezes, nos lugares mais errados, a gente esquece, a gente nem se torna todas as coisas, é o que Jesus prometeu. Todas as coisas inclui, eu sempre digo na minha igreja, gente, uma grande revelação, que a Josi sabe qual que é. Todos no grego significa todos. Sabia? Quando a palavra fala todas as coisas no grego, significa exatamente todas as coisas. Todas inclui qualquer coisa que você puder pensar. Quais desafios que você está vivendo nesses dias? Ah, pastor, mas o Espírito Santo, será que ele vai se interessar por um desafio lá do meu trabalho? De como resolver uma situação lá de um projeto? Bom, se isso aí se enquadrar em todas as coisas, eu acredito que você pode conversar com ele. Mas eu pensava que o Espírito Santo só se interessava por coisas como pregar a palavra, expulsar demônios. Mas de onde você tirou essa ideia? Porque Jesus disse que o Espírito viria morar em nós para nos ensinar todas as coisas. Nos ensinar a viver, pessoal. Na cabeça de Deus não tem essa divisão entre secular e sagrado. Sabe, essa coisa que a igreja também inventou. Existe a vida espiritual, sagrada, é coisa de igreja. Bíblia, louvor, pregação, aconselhamento. E existe o resto que é secular. Ou seja, nós temos duas vidas, né? Nós temos uma vida espiritual, que a gente vive domingo, que vocês estão vivendo agora, porque estamos aqui falando de Bíblia, de igreja, e o resto da sua vida é secular. Esse ensino não é de Deus. Toda a sua vida é espiritual. Tudo que você faz, se não for, está errado. O seu caminhar no seu trabalho, nos estudos, o modo como você cria seus filhos, o modo como você ganha dinheiro, como você gasta seu dinheiro, investe seu dinheiro, a música que você ouve, para onde você olha, onde você pisa, o que você faz, como você trata as pessoas, tudo isso é espiritual. O Espírito Santo está interessado em tudo isso. Ele tem coisas para te ensinar. Criação de filhos. Meu Deus, como é que eu crio meus filhos? Pergunta para o Espírito Santo, ele vai te dar umas ideias tão bacanas. Coisas assim, você vai falar, meu Deus, de onde que eu tirei isso? Do Espírito Santo. Deu crédito a ele. Então, a proposta é essa, é nos lembrar que temos esse tesouro dentro de nós e começar a falar com ele. Perguntar as coisas para ele. Em todas as áreas da sua vida, você não está só. Você não precisa de um manual. Você precisa do Espírito Santo. Você tem a palavra, a primeira coisa que eu falei, com os princípios eternos. E o Espírito Santo vai te ajudar a aplicar esses princípios na prática. Você precisa ter as duas coisas. Você precisa ter o conhecimento da palavra, mas você precisa ter o Espírito Santo que aplica essa palavra no seu dia a dia. Se você tiver um desequilíbrio nessas duas coisas aí, não fica legal. É preciso conhecer as Escrituras e o poder de Deus. É preciso conhecer a palavra e o autor da palavra. O Pai planejou, o Filho executou, né? E o Espírito Santo aplica essa obra, né? Então, é bem isso daí. É isso aí. A terceira coisa que eu quero propor, irmãos, que orienta a nossa ética, é... Baixa a mãozinha aí, Josi, por favor. Aí você levanta de novo, quando quiser. A terceira coisa que deve orientar a nossa ética é a nossa submissão à igreja local. E aí, eu quero ler com vocês Mateus, capítulo 18, só alguns versículos. Primeiro a palavra, o Espírito, e é muito importante na construção da nossa ética e no modo como a gente vive isso, o relacionamento e a submissão com a igreja local. Mateus 18, vamos ler o versículo 15 em diante. Não travou para todos, não. Mateus 18, 15 em diante. Gente, acharam? Agora não estou brincando, não. Mateus 18 está na Bíblia.
Diz assim, ó. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Aqui tem tanta ética nesse texto, gente. Questão dos relacionamentos, dos conflitos na igreja, mas eu preciso me conter. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Aqui, Jesus está citando um ensino lá da lei de Moisés. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate como pagão ou publicano. O que é uma coisa muito interessante. Como é que você interpreta isso quando Jesus fala que uma pessoa que não ouviu você, não ouviu testemunhas, um grupo de irmãos, e não ouviu a igreja, você tem que tratar ele como pagão ou publicano. Tem muita gente que interpreta isso aqui assim, ó. Excomunga, escorraça esse infeliz, porque ele é um pagão, publicano, pecador, maldito. Não. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que uma pessoa que não ouviu você, numa conversa entre irmãos que estão ali resolvendo seus conflitos, não ouviu você com testemunhos, não ouviu a igreja, ele de fato não é membro da igreja. Ele não está se submetendo à igreja. Então, entenda que essa pessoa, ela é, para todos os efeitos, como um pagão, um não cristão, um publicano, alguém que é uma pessoa que não entrou ainda, de fato, na vida da igreja. Mas isso não significa que essa pessoa deva ser desprezada, abandonada, muito menos odiada. Até porque Jesus amou e cuidou e alcançou e ministrou aos pagãos e aos publicanos. O que Jesus está dizendo é, essa pessoa deixou de ser um evangélico e se tornou um campo evangelístico. Essa pessoa se torna um alvo da sua oração e do seu amor e do seu cuidado. Você precisa entender que ele não está agindo como parte da igreja. Digo-lhes a verdade. Se vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Vocês percebem o status que Jesus concede à igreja? E a importância da igreja como agência do reino dos céus na terra, como esse povo que liga e desliga, eu não vou entrar na interpretação disso aqui, mas esse povo que exerce a autoridade dos céus na terra, esse povo que faz aquela oração, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Esse povo que tem autoridade, ele vai falar isso em outro lugar, para perdoar pecados. Que se concordar sobre um assunto, se conseguir concordar sobre um assunto e falar disso com o Pai, será feito. Esse povo que onde 2 ou 3, não precisa de muitos, basta ser plural. Lembra quando eu falei que o Novo Testamento é plural? Que se 2 ou 3, não precisa ser muitos, basta ser plural. Se reunirem em nome dele, ele está ali no meio deles. Esse texto você tem que estudar ele a vida inteira para você entender a importância que Cristo está dando à vida da igreja, a igreja local na nossa vida. E essa é a terceira grande baliza para a nossa ética. Nós precisamos estar arraigados, firmados, plantados em uma igreja local, submissos a essa liderança, que tem direito de falar na nossa vida, de botar o dedo no nosso nariz, de ministrar a nós, de nos corrigir quando de mediar conflitos entre nós e os nossos irmãos, e esses conflitos vão existir. Liderança que não apenas nós estamos com ela quando ela está falando palavras bonitas e abençoadoras, mas também quando ela nos confronta, quando ela nos desafia. Sabe? E ser membro de uma igreja local é isso. É ter compromisso uns com os outros, é ter a responsabilidade de quando o irmão pecar, você ser parte da restauração dele. E aí todo o resto do Novo Testamento vai explicar isso. Paulo fala muito sobre a nossa responsabilidade como igreja local. No livro de Atos, você vê o que é ser igreja, coisa séria. Igreja
local, ela vai influenciar muito a minha ética. Ela vai me ajudar a formar essa ética, ela vai ser uma referência à minha liderança, os meus pastores, os meus irmãos, a sabedoria, a contidão dos conselhos que existem na igreja, vai ajudar a orientar a nossa ética. Em outras palavras, nós não podemos seguir a tendência dessa nossa geração secular. O que é isso? Verdade é o que eu acho que é verdade. Certo é o que eu acho que é certo, é o que eu quero que seja certo. Eu decido o que é certo. E, não sendo crime, ninguém ficando sabendo, não ofendendo você que está aí, não te prejudicando aí do outro lado, a minha verdade é minha verdade. Esse relativismo e essa verdade particular que hoje em dia é tão preciosa para a nossa sociedade não pode existir na vida da igreja. A igreja tem que ser uma das balizas da minha ética, mesmo quando às vezes a minha vontade particular, meu pensamento individual vai do nosso... Aliás, não, vamos fazer logo o intervalo, muito bom. A gente volta e eu falo de uma última chave, aí, de uma última lente para as questões de ética no dia de hoje. Ok? São 8h15, às 8h30. Bom intervalo. É verdade, pastor, é verdade. Nosso pastor aqui fala que os obreiros têm que andar adiantado. E eu concordo. Pontualidade de líder não é chegar na hora, é chegar antes da É hora. verdade. Jesus nos deu esse exemplo, né? Quando ele chegou atrasado na morte de Lázaro? Não. Quando ele teve que passar em Sicar para conhecer a samaritana, quando ela chegou lá, ele já estava. Isso mesmo. Tô só pegando no seu pé. Mas foi bom como diz outro, se a gente quiser argumentar porque chegou atrasado, Apesar de que ele chegou atrasado de propósito para poder no manifestar a propósito, glória de Deus de uma forma muito mais empolgante, é né? verdade. Muito melhor você ver um morto ressuscitando do que um doente sendo É curado. verdade. Eu conheci um pastor que ele tem um conhecido pastor que disse que aconteceu isso. Esse pastor teve o dom de maravilhas e aconteceu isso. Só acha possível acontecer isso nas épocas de hoje? Porque ressuscitar um morto, Ah, eu acho possível, com certeza. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Só foi para aquele tempo. Ai de nós, é né, se fosse assim. verdade. Eu creio em milagres, eu creio no mesmo Espírito, eu creio nos mesmos sinais. É verdade. Amados, vamos retomar então. Eu te falei da importância de conhecermos a palavra, da importância de dependermos do Espírito Santo e da importância de estarmos vinculados e submissos a uma igreja local. Porque hoje em dia também cresce o movimento das pessoas que dizem eu creio em Jesus, eu amo a igreja, mas que não tem compromisso com uma igreja local, com uma liderança, que vão onde lhes dão na telha, escolhem as palavras que querem ouvir, que não se submetem à vida em comunhão com um rebanho, a uma liderança, a um pastor,
sabe? Nenhuma ovelha jamais falou assim, não, meu pastor é todos os pastores do mundo. Eu vou... Isso não existe. A ovelha ela tem que ter um relacionamento com um pastor. E quando a Bíblia usa essa metáfora, né, para nós, falando de pastores e ovelhas, a ideia é essa mesmo, de um relacionamento de intimidade, de confiança, de uma ovelha que ouve a voz do seu pastor e a diferencia das demais. Então, essa questão da igreja local é muito importante. Infelizmente, hoje existe um movimento aí do MSI que está crescendo, né? Movimento do sem igreja, de pessoas dos multi-igreja também, de pessoas que não têm compromisso com a igreja local. E uma última coisa que eu quero te falar, que é crucial para a gente ter, a gente fazer, que Cristo falou sobre isso, que Cristo fez uma situação semelhante, como Cristo faria, o que o coração de Jesus Cristo, como que Jesus trataria com essa pessoa, com este problema, né, de ficar pensando dele. Paulo fala que nós, à medida em que vamos contemplando a glória do Senhor, nós vamos sendo transformados, e aí ele fala que a gente contempla a glória do Senhor como por espelho, como se a gente tivesse vendo um reflexo. Ele também vai falar em 1 Coríntios 13 que hoje nós vemos as coisas do céu, né? As coisas eternas nós vemos como se fosse uma sombra. A nossa visão é limitada, porque estamos aqui nessa dimensão. E ele fala que um dia nós veremos face a face. À medida que nós vamos vendo o Senhor, contemplando o Senhor na palavra, na oração, na comunhão com o Espírito, na vida dos irmãos, nós vamos sendo transformados de glória em glória nessa mesma imagem, com Cristo. Você começa a pensar igual a Ele, você começa a falar como Ele, você começa a expressá-lo. Isso é um tremendo objetivo de vida. Não se tornar cada dia mais parecido com Jesus, mais parecida com Jesus. Menos, isso é bonitinho, né? Para cantar canções. Na prática é bem desafiador. Menos de mim e mais de Jesus na minha vida, todo dia. Vou conseguir então expressar Cristo, que é o que Ele deseja. Que nós sejamos não um povo que esfrega uma ética na cara das pessoas, que grita com megafone com quem não pensa igual a gente, que condena quem não anda pelos nossos preceitos, mas um povo que expressa uma ética elevada, bonita, celestial, de uma maneira amorosa, como Cristo fez nos dias dele. Lembre-se que Cristo incomodou e teve problemas com religiosos. Na verdade, os religiosos tinham inveja de Jesus, ciúme, porque tinha multidões indo atrás dele. Esse era um dos grandes problemas. Levada do planeta, mas que não ostenta isso de um modo como é que eu vou dizer, agressivo, de um modo que repele as pessoas, mas que a nossa ética seja elevadíssima e ao mesmo tempo que sejamos acolhedores, que as pessoas se sintam à vontade na nossa presença. Eu quero te oferecer mais uma ilustração aqui para você entender onde eu estou querendo chegar. Você pode encarar a vida de quatro
maneiras. Nós, cristãos, podemos encarar a vida nessa terra, que vai passar a eternidade com Cristo. Você pode encarar essa vida de 4 maneiras. Primeiro, a vida é um grande parque de diversões. É igual se você estivesse lá em Orlando, naqueles parques maravilhosos, lá no lugar, uma cidade que existe para você comer, beber e se divertir. O que ele quer de Deus? Ele quer, é isso que orienta a pessoa. Ela vive nessa busca. Ela está alheia ao seu redor. Uma outra maneira que a igreja já... setores da igreja, muita sala de espera. Um lugar tedioso que você tem que ficar esperando um outro lugar que é onde você quer realmente ir. Então, até mesmo muitas canções, muitas pregações, muita coisa, só esperando a vida. É como se a Terra fosse só uma sala de espera, e não é. O Senhor planejou que a nossa vida aqui tivesse muito mais significado, propósito, que simplesmente estar na espera de ir para o céu. Porque é muito triste você pregar o evangelho para as pessoas e daí botar nelas esse mindset, essa maneira de encarar a vida. Não, irmão, aguenta firme aí que um dia nós vamos para o céu. Ou seja, isso aqui é uma sala de espera. Vai lendo aí umas revistinhas, vai escutando umas músicas aí, aguenta esse tédio insuportável até o dia que nós vamos para o céu. Uma outra maneira de se encarar essa vida e a nossa passagem aqui é como se a gente estivesse numa estrada lamacenta e muito perigosa. Tudo que você quer é chegar logo no destino. Você odeia tudo que está lá fora. Você não quer sair do seu trenzinho gospel, do seu mundinho cristão, porque lá fora tudo é sujo, contaminante, perigoso, nojento, feio. E nós estamos aqui, e de novo, tem musiquinhas que expressam essa visão de mundo, né? Nós, no nosso trenzinho, indo para o céu, e lá fora todo mundo é pecador, nojento e sujo. Nós formamos uma visão bíblica de nós e a nossa relação com o mundo. Tem uma metáfora que Paulo vai usar quando ele diz que nós somos embaixadores de Cristo. O que é um embaixador? O embaixador é alguém, por exemplo, um embaixador de uma outra nação aqui no Brasil. Ele é uma pessoa que não é daqui, não nasceu aqui, não tem, a sua primeira língua não é o português, o seu coração não está aqui. Ele ama uma outra terra, ele ama uma outra culinária. Para ele, a melhor comida do mundo não é a nossa. Não é pamonha, não é piqui, não é pão de queijo. A melhor comida do mundo é a comida lá do país dele. Ele tem uma outra maneira de vestir, ele se comporta de um jeito diferente, ele tem uma ética diferente. Mas ele está aqui numa missão. E é parte do trabalho dele viver nessa terra aqui, se misturar, sem nunca se tornar igual, mas se misturar, viver a vida aqui, amar esse povo, estabelecer boas relações, promover o país dele, é uma das missões do embaixador, promover o país dele, mostrar o tanto que o país dele é maravilhoso, tem coisas incríveis, promover relações comerciais, promover intercâmbio, promover turismo. Um embaixador faz isso. E, em caso de guerra, defender o seu país, né? Também. Atuar diplomaticamente, essas coisas todas. Tudo isso é o que o embaixador faz. Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo, que estamos nessa terra rogando, pedindo em nome de Deus às pessoas que se reconciliem com Deus. Então perceba que nós temos que agir nessa nossa vida na terra com essa ética que nos torna diferentes. Temos que ser diferentes. Se você, como cristão, não é diferente das pessoas com quem você convive, se as pessoas, preste atenção nisso, que agora eu estou entrando na prática. Se as pessoas ao nosso redor, irmãos, se sentem 100% à vontade conosco para falar qualquer assunto, para fazer qualquer tipo de piada, para qualquer
tipo de comportamento, se a sua presença não é, de certa forma, estranha, em alguma medida, tem algo errado com a gente, no lugar, no trabalho, na escola, na família, onde for, que de alguma maneira nossa presença afete as pessoas. Porque somos de Cristo. Sabe aquela coisa de você chegar numa rodinha que tá todo mundo contando as piadinhas daquele nível e as pessoas meio que, ó, André chegou, vamos dar uma ajeitada no vocabulário. Sabe? De alguma maneira as pessoas têm que saber, isso pode se manifestar ou, dependendo do momento, respeitando e mudando o comportamento delas, nem que seja na sua presença, ou pode se manifestar na forma de perseguição e zombaria. O que não pode elas serem indiferentes à sua presença, como se você fosse chega no ambiente das pessoas que não são cristãos como você, tem que ter alguma espécie de alteração. Ou as pessoas têm que, cuidado que chegou aí o Reinaldo e ele é crente, hein? Vamos, pega leve aí no assunto, fecha essa revista aí. Enfim, Reinaldo chegou. Reinaldo é diferente. Para perseguir, bora zombar. Mas, assim, elas têm que ter essa noção pelo seu comportamento, pela sua postura, pela sua ética, de que você pensa diferente, que você é de outra terra. Você é um alienígena. Você é do céu e você anda nessa terra como embaixador de Deus. Me lembro de que nos 5 anos que eu passei, experimentei esses 2 tipos de comportamento. Tanto de pessoas que me respeitavam muito como cristão e que me procuravam quando tinham seus problemas, pedindo oração, pedindo conselho e tal, e que mudava a linguagem quando eu chegava. Como eu tinha pessoas como uma colega, por exemplo, que fazia questão de zombar de mim, de criar circunstâncias para me constranger, para testar a minha fé. Eu me lembro que na época tinha uma revista masculina que mostrava mulheres nuas, uma revista muito famosa, e ela chegava com essas revistas e quando eu não estava assim, quando eu estava distraído, ela chegava e abria na minha cara. Aqui, Onésimo, só para ver minha reação. Às vezes eu estava sentado, de novo distraído, ela vinha com as roupas que ela usava e sentava no meu colo. E eu tinha que falar, sai daqui, sua doida. Coisas assim. 5 anos com esse tipo de comportamento. E Deus é tão incrível que a vingança do Senhor é maravilhosa, né? Logo depois que nós nos formamos, ela se converteu. E a gente já não convivia mais, mas ela mandou um recado para mim, por uma outra pessoa, um outro colega. Falou, olha, diz pro Onésimo que eu me converti. Meio que reconhecendo que eu tive alguma influência nesse propósito, nesse movimento, nessa conversão dela, e meio que reconhecendo tanto que ela me deu canseira e, fica tranquilo que agora eu me converti. Mas as pessoas têm que reconhecer em você, meu irmão e minha irmã, um embaixador de Cristo. Alguém que é diferente, que tem outros valores, que fala uma outra língua. E isso vai atrair a simpatia, o respeito, a admiração em muitos momentos. E em outros momentos isso vai atrair para você o ódio, a perseguição, a zombaria, a estranheza. O meu ponto é, você nunca vai ser realmente 100% aceito pelas pessoas que não têm a sua fé. E tem que ser assim. Se não houver algum tipo de estranheza, de choque cultural, por assim dizer, de conflito ético, de uma admiração, um respeito, ou de uma perseguição, de um ódio, uma zombaria, significa que a sua ética não é diferente. Não contrasta com a deles, não expõe a deles. Os irmãos estão me entendendo? Espero que esteja. E aí, avançando um pouco mais, o desafio maior em relação a essas coisas práticas, todas essas que o livro fala e tantas outras que ele não fala, coisas do dia a dia, coisas práticas mesmo,
que vão testar a nossa ética, o desafio maior, na minha opinião, não é nem tanto o que você faz ou deixa de fazer. O desafio maior, na minha opinião, é como você trata as outras pessoas em relação a essas mesmas coisas. Ou seja, não é tanto a sua convicção, mas sim o modo como você se relaciona com as pessoas que têm convicções diferentes ou que passam por situações diferentes ou que praticam coisas diferentes. Eu falo isso ancorado na própria palavra. Eu quero abrir com vocês agora em Romanos capítulo 14, que é um texto da palavra que fala de questões éticas, práticas do dia a dia dentro da própria igreja. Romanos 14. Irmãos, quando a gente fala, por exemplo, vou pegar os tópicos que o livro toca. Eutanásia, aborto, suicídio. São questões seríssimas, importantíssimas, mas são questões que, de certa forma, elas estão mais no campo teórico, estão mais distantes de você. Você não lida com essas questões todo dia, toda hora. São questões também tão graves que quando alguém se depara com essas questões, geralmente essa pessoa não está sozinha. Na verdade, geralmente quem se depara com essas questões não está nem pensando muito. Está sendo amparado, está sendo conduzido e tudo mais. Por favor, não me interprete mal. Eu não estou dizendo que não é importante pensar sobre essas coisas, ter opinião sobre elas. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que essas não são as questões imediatas e cotidianas. É importantíssimo, claro, pensar e ter opinião sobre essas coisas. E esse livro, que é o nosso livro-texto, é um ótimo começo para isso. Essas questões sobre namoro, casamento, divórcio, de novo, são questões que não são as questões imediatas. E eu me preocupo de verdade com as questões pequenas do dia a dia, porque essas elas estão ao seu redor o tempo todo. O livro trata da questão da homossexualidade, da questão da verdade e mentira. Todas essas questões têm um aspecto maior, digamos, filosófico, teórico, e nada contra, é importante que você pense, que você filosofe, que você teorize. Mas o que me interessa de verdade, o que eu acho que é o nosso maior desafio, é a nossa ética nos aspectos, vou dizer assim, microscópicos de cada um desses grandes assuntos. E aí, a ética, ela está ao nosso redor, nós precisamos dela o tempo todo, em cada palavra que dizemos, em cada relacionamento, em cada refeição, em cada compra, em cada passo, em cada momento seu no trânsito, em cada decisão que você toma, em tudo que você faz, em cada roupa que você veste, em cada lugar que você vai lidar com questões éticas que são menores, mas que são as questões com as quais você realmente lida e que no dia a dia, pessoal, as pessoas que estão olhando para nós, dificilmente alguém vai chegar em você e te perguntar o que você pensa. Muito mais raramente alguém vai te perguntar o que você pensa a respeito, por exemplo, do aborto ou do suicídio, umas questões dessas. Mas as pessoas estão de olho em você, tirando fotografias, milhares de fotografias de você no dia a dia, do jeito que você anda, de para onde você olha, de como que você trata as pessoas, as questões de sexualidade no dia a dia, a linguagem, como tratar pessoas do sexo oposto, etc. Essas questõezinhas são muito mais difíceis de você. Preparações, que inclusive são coisas que são espontâneas, não dá. Ações você pode premeditar, mas reações, que é como você faz quando você é tocado de uma maneira inesperada, essas coisas não tem como você
você premeditar, essas coisas elas vão trazer à tona aquilo que você é. Essas coisas, gente, vão trazer para fora da superfície aquilo que está abaixo. Lembra do iceberg? Essas coisas vão mostrar a sua bússola interior para que lado que ela aponta. As questõezinhas do dia a dia. E aí, o que Paulo fala aqui em Romanos 14? Ó, aqui ele está falando agora de questões que acontecem entre os próprios irmãos. Mas que eu vou tecer alguns comentários com vocês que extrapolam para a vida toda. Aceitem o que é fraco, Romanos 14, versículo 1. Aceitem o que é fraco na fé sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo. Já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o seu Senhor é capaz de o sustentar. Olha que interessante aqui. Aliás, deixa eu ler mais alguns versículos, daí eu vou citar alguns princípios aqui. Versículo 5. Há quem considere um dia mais sagrado que outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém, dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Deixa eu pular aí para o 12. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua o seu irmão por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. 19. Por isso, esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Só para concluir, capítulo 15, versículo 1. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo, pois também Cristo não agradou a si próprio. E por último, versículo 7. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. E dentro desse texto que a gente leu, desses versículos todos, tem alguns princípios aqui que orientam também a nossa ética, a nossa conduta no dia a dia, começando com os próprios irmãos e extrapolando para fora do ambiente da igreja. Primeiro, que a responsabilidade é individual. Você, meu irmão e minha irmã, você tem a responsabilidade de discernir o que é certo e o que é errado para você, de assumir isso, de ter o seu posicionamento a respeito dos seus limites, do que você pode, do que você não pode, a sua ética, aquilo que você considera certo, independente de se alguém está te dizendo para fazer ou não fazer, se tem um manual, você tem que ter essa posição. A sua responsabilidade é individual e você vai prestar contas a Deus. Paulo está dizendo que cada um vai prestar contas de si mesmo a Deus. Você não vai prestar contas do seu próximo. Vai prestar contas de você.
Então, perceba, e eu estou terminando nossa caminhada com isso, perceba que essa questão da ética é muito importante. Independente de quem está assistindo, aplaudindo, criticando, o que for, você é responsável por você mesmo, por sua conduta. O que nos leva a uma segunda coisa, uma segunda conclusão lógica. Você não tem direito de julgar o próximo. Paulo fala isso aqui. A sua ética não pode ser uma plataforma da qual você julga o resto das pessoas. Paulo está dizendo que o que come, olha só que interessante, aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. Eu tenho liberdade em Cristo para isso, para aquilo, coitado daquele irmão que não faz as coisas que eu faço, que acha que tudo é pecado. E ele diz que o que não faz também não deve condenar o que faz. Então, com relação ao próximo, você tem a responsabilidade de não julgar e de amar esse próximo, de cuidar dele. Uma tensão muito interessante, uma tensão, né? Duas coisas que estão aparentemente em contradição. Ter a sua posição diante de Deus, ter a sua liberdade na sua fé, mas ao mesmo tempo se preocupar com o seu próximo. E aí Paulo diz que você não deve fazer algo que, se você perceber que o seu comportamento está trazendo obstáculo para a fé de um irmão, está afastando alguém do reino de Deus. E ele fala, o reino de Deus não é comida nem bebida, é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Então, tem pessoas que são muito livres, né, na sua fé, tem a sua ética e meio que tem aquela postura assim, quem não pensa igual a mim, quem não tem liberdade, não é bem assim. Sim, você é livre em Cristo para fazer as coisas que você acha que pode fazer e tudo, mas você deve sim se preocupar e zelar pelos outros. E, às vezes, em certos momentos, em certos contextos, você vai refrear o seu comportamento, você vai alterar de alguma maneira aquilo que você faz, pensando no próximo. Paulo também fala aqui da questão de você ter convicção do que você faz ou deixa de fazer. Tenha convicção. Se você tem dúvidas sobre alguma coisa na sua ética, na sua conduta, então vá orar e vá pensar sobre isso. E tome a decisão. Se tem um assunto controverso, que não é muito claro na palavra, seja desses que a gente viu aí que estão no livro, seja de questões menores, de questões do dia a dia, de coisas com as quais você se depara no seu dia a dia, você tem que ter convicção. Mesmo que algo seja para todo mundo está fazendo, se você não tem paz no seu coração, se você não tem fé para fazer aquilo, Paulo está dizendo, não faça. Não peque fazendo algo que você acha que você não tem paz para fazer, sabe? Você não tem convicção para fazer. Mas se você tem, se você consegue, em Cristo, ter paz e convicção para fazer algo, vá em frente. É a sua fé. Assuma aquilo que você considera como certo e errado diante de Deus. Tenha autogestão do seu comportamento na presença do Senhor. Sem ser aquele cristão que tudo quer que alguém diga para ele se ele pode ou não pode. E no fundo, quando as pessoas perguntam isso, elas estão querendo que alguém assuma a responsabilidade por elas. Que alguém as libere para fazer aquilo que elas acham que é certo, mas estão querendo um carimbo de uma autoridade espiritual. Vai, pode fazer o que você está querendo fazer. Ou então estão querendo uma chancela para que, se algo der errado depois, não, mas foi o pastor que falou que eu podia fazer. Não, assuma o seu comportamento diante de Deus. E por último, Paulo diz aqui nesse texto, eu acho muito interessante, ele fala que os que se acham mais fortes, ou que se consideram mais santos, aí é o capítulo 15, que eu li 3 versículos aqui no começo, os que se acham mais fortes e mais santos têm que ser os mais tolerantes. Ele fala, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos. Gente, eu não sei se vocês estão percebendo o que eu estou tentando te ensinar aqui. Você percebe que muita gente hoje, dentro da igreja, dentro da cristandade, se acha tão santo, tão ético, e por isso
mesmo se torna uma pessoa extremamente intolerante com as fraquezas e com os pecados dos outros, quando, de acordo com a palavra, se você fosse de fato mais forte, mais santo, mais espiritual, você seria uma pessoa tolerante. Não no sentido de concordar com os erros e pecados alheios, mas no sentido de não julgar, não condenar, de acolher aquele que é mais fraco. Como o Paulo está dizendo, está escrito aqui, depois você, por favor, releia Romanos 14 e 15. Então, na minha opinião, na minha interpretação, o que eu estou tentando ensinar para vocês é pessoas verdadeiramente espirituais, verdadeiramente santas, que estão andando com Deus, elas vão se basear naquelas bússolas que eu citei no começo, né? Um forte conhecimento da palavra, numa forte relação com o Espírito, numa forte relação e submissão com a igreja local e numa forte dependência sempre usando Cristo como a sua regra de interpretação das Escrituras, e elas serão pessoas extremamente tolerantes com as fraquezas e pecados dos outros, como Cristo era. Porque se você estudar a vida de Cristo com atenção, você vai perceber que ele era muito, muito tolerante, paciente, tranquilo com os pecados das pessoas, com as fraquezas. O grande problema de Cristo era com a maldade e com a religiosidade. E é claro que vocês estão entendendo que eu não estou aqui incentivando ninguém a pecar, dizendo que o pecado é ok e que Cristo não se importava com os pecados das pessoas. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo do modo como ele tratava as pessoas. Daí que eu não vou entrar em detalhes aqui em relação a essas questões que estão aí propostas no livro, sobre, por exemplo, namoro. Os princípios gerais, qualquer cristão que você conversar com ele, que tem um mínimo de conhecimento da palavra, vai te dizer o que o livro está dizendo. Por isso que eu te falei que o livro é bem ortodoxo, bem tranquilo. Namoro é uma coisa que não tem na Bíblia. Porque na cultura bíblica as pessoas não namoravam, as pessoas se casavam. Naquela cultura lá, casamento era uma coisa encomendada, já meio que definida por uma série de aspectos culturais, familiares e tudo mais. Não tinha essa ideia do amor romântico, do encontrar com alguém, apaixonar e namorar, que a nossa cultura tem, que para nós é tão natural. Se eu te falar para você casar com alguém escolhido pelos seus pais, você certamente rejeitaria a ideia na hora. Porque não é da nossa cultura. Nós nos casamos com alguém que a gente conhece, que a gente namora, que a gente se apaixona. Tudo certo, está na nossa cultura. Agora, como lidar, como ser santo enquanto namora, por exemplo? É uma das questões que está aí nesse capítulo final do livro. E tem os princípios gerais, qualquer cristão vai te falar. Namoro tem que ser santo, né? Ok, até aí a gente concorda, porque toda a nossa vida tem que ser santa, né, gente? Agora, o problema começa quando você fala assim, ok, exatamente como? Como deve ser um namoro cristão no dia a dia? Aí começam as divergências entre nós. Aí começam as divergências de igreja para igreja, de cristão para cristão, de pastor para pastor. Aí tem aqueles que vão te dizer... Enfim, não vou nem entrar nas milhões de interpretações que tem a respeito. Aí eu volto no que eu te falei. O que a sua igreja local, os seus pastores ensinam? O que você acredita a respeito? Qual que é a sua ética a respeito disso? Tem que ter coragem de definir e se posicionar. Porque senão você vai ficar querendo que alguém escreva um manual do namoro cristão. Só para você ler ele e descobrir que ele não aborda todas as questões que você precisava saber. E aí você vai se lembrar que você tem que voltar para a palavra. Você tem que perguntar para o Espírito Santo como você deve tratar seu próprio corpo e o corpo do próximo, da próxima. E aí você vai se lembrar do que eu falei, que não existe manual, mas que você tem que estar sempre perguntando para o Espírito Santo como deve ser a sua ética no dia a dia. Que o namoro tem que ser santo, a gente concorda. Todo cristão concorda. Se alguém te falar que não, namoro não precisa ser santo, pode ser de qualquer jeito, ele não é cristão. Se alguém te falar assim, não, a gente não precisa nem falar sobre aborto, não. Se a mulher estiver grávida, tiver a fim de encerrar a gravidez, é um direito dela. De novo, você tem que se perguntar se essa pessoa é cristã de fato. As grandes questões éticas relacionadas ao aborto não estão no
no considerar a vida sagrada, no entender que nós, seres humanos, fomos criados por Deus, essa coisa toda. Mas é no momento em que você se depara com questões ligadas a isso, no dia a dia, com alguém que você conhece, no momento em que você tem que, de fato, pensar sobre isso. Aí qual seria a sua ética? Então percebe que não dá para a gente ter um manual que te diz, olha, assim, assim, não. Você tem linhas gerais sobre todas as questões que nós falamos. Mas o que você vai fazer no dia a dia, nas pequenas decisões que acabam se juntando e se tornando grandes decisões, você tem que se comprometer. Não dá para você esperar que alguém vai escrever um manual para você e que isso vai resolver os seus problemas, porque não vai. Gente, você vai passar por momentos na vida em que você vai se deparar com dilemas éticos que você não vai saber o que fazer, o que pensar, o que dizer. Nessa hora, você vai precisar de ter muito conhecimento da palavra, muita dependência do Espírito para você tomar uma posição. Aí alguém perguntou aqui, alguém colocou aqui no chat. Deixa eu dizer uma coisa bem claramente. Eu tenho minhas convicções como pastor a respeito de muita coisa que está aqui no livro, por exemplo, e tal, e que talvez se eu te falasse detalhadamente, se eu ficasse te dando uma aula de 30 minutos sobre o que eu penso sobre namoro, por exemplo, para pegar uma das questões mais leves aí, você talvez discordaria de mim em muitos aspectos, e tá tudo certo. De novo, é por isso que você tem que conhecer a palavra e conhecer o que... E eu, inclusive, de propósito, nem quero entrar muito em aspectos detalhados, porque eu sou aqui um pastor convidado dando aula para vocês. Então, eu acho que essas questões você tem que conversar com a sua liderança para entrar a fundo mesmo. Você tem que ter a sua opinião e você tem que conversar com a sua liderança, entre aquelas 4 coisas que eu falei. Palavra, Espírito, Cristo, liderança da igreja local. Aí aqui a Luciana colocou sobre a imagem que travou, né? Logo abaixo, alguém colocou aqui para mim no particular. Quanto ao divórcio, na Bíblia diz que não pode, mas muitos pastores acabam aceitando. No final, como saber o que fazer? Pois é. A Bíblia diz, de fato, que não pode. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. É uma coisa que não deveria acontecer. E aí, a palavra aqui que a pessoa usou é: muitos pastores terminam... Deixa eu só conferir se foi isso mesmo. Aceitando. Eu até hoje não encontrei, não que eu me lembre, um pastor que diga abertamente que é a favor do divórcio, ou que incentive o divórcio. Mas está cada vez mais raro um pastor que vai dizer para você assim, que não aceita o divórcio absolutamente, enfim, que é inaceitável. Até porque nós vivemos numa sociedade em que as pessoas muitas vezes já vêm para a igreja divorciadas e que muitos casamentos dão errado dentro da igreja e que os pastores estão ali com aquelas pessoas para amar e para cuidar delas. O que o pastor vai fazer? Na maioria dos casos que eu conheço, não é que o pastor está aceitando o divórcio, ele está aceitando as pessoas envolvidas no divórcio. E ele tem que fazer isso mesmo. Eu, particularmente, em todos os casos que eu lido, a gente tenta evitar o divórcio ao máximo. Você tenta evitar problema conjugal, você tenta ensinar as pessoas a viverem bem. Mas quando acontece, o que você vai fazer? Expulsar a pessoa ou as pessoas da igreja, e como muitas vezes foi e é feito, e negar essas pessoas o direito de recomeçar a sua vida, de serem amadas, de serem aceitas. Acho que não tem como fazer isso. Acho que não é o que o Senhor quer que a gente faça. Então, essa questão do divórcio, até onde eu percebo, ela é mais um dilema da nossa cultura. Hoje, de acordo com as últimas estatísticas que eu li,
No Brasil, já está beirando 50% dos casamentos que terminam em divórcio. Então, se você está casado aí, feliz, há muitos anos, meus parabéns. Você escapou dessa estatística. Permaneça assim. Mas não tem como você não lidar com pessoas divorciadas que vão chegar na igreja. Será que o divórcio prejudica a salvação? Tem aqui uma pergunta. Pergunta bem abrangente, né? O divórcio, como qualquer outro pecado, fracasso, problema, vai prejudicar a sua vida. Vai prejudicar a sua felicidade, vai prejudicar o seu relacionamento com Deus, vai prejudicar seu relacionamento com as pessoas, vai te trazer problemas, muitos problemas. Mas eu, particularmente, não acredito que o divórcio prejudique a sua salvação no sentido de que divorciou, perdeu a salvação. Não acredito nisso. Eu acredito que ele te traz uma série de muitos problemas. É imensurável o estrago que um divórcio, que um casamento acabado causa na vida de todos os envolvidos. E se eu perguntar aqui, quem nunca foi tocado, direto ou indiretamente, por um divórcio? Os seus pais, ou talvez você mesmo, ou amigos seus. É impossível alguém aqui falar, não, eu não sei, eu nunca vi o que é. Isso é impossível na nossa sociedade. Traz problemas? Muitos deles. Agora, Deus vai bloquear sua entrada no céu, sua salvação, vai deixar de te amar porque você se divorciou? Absolutamente. Agora eu vou te falar algo que eu acredito. Jesus disse assim, olha, Jesus fez uma comparação que a gente pode usá-la como uma lente para ver a vida. Ele falou assim, se um filho seu te pedir pão, você não vai dar uma pedra. Se ele te pedir um peixe, você não vai dar uma serpente. Se você quer mal, vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial. Isso, para mim, é uma chave para conhecer o coração de Deus. Que chave que é essa? Deus é um Pai perfeito. A palavra do Senhor fala, como um pai que se compadece das nossas fraquezas. Os irmãos aqui que têm filhos, você cria seus filhos, eles crescem, se casam, você está lá na sua velhice, feliz com seus filhos, e noras e genros,